ela é toda do bem, ela é tão galera. Segurança psicológica não é apenas ter um clima legal no trabalho, pô, todo mundo é da galera, todo mundo feliz. Segurança psicológica tem base científica e uma estrutura clara. A pesquisadora que a gente mencionou agora há pouco é referência global no tema e ela propôs 4 pilares que sustentam um ambiente seguro do ponto de vista emocional e relacional. Esses pilares ajudam a gente a entender o que precisa estar presente e o que precisa ser evitado para que as pessoas se sintam verdadeiramente seguras para trabalhar com liberdade, confiança e colaboração. Eu vou passar com você agora pelos 4 pilares e recomendo que você pesquise um pouco mais sobre eles. Combinado? Vamos lá, o primeiro pilar é a participação igualitária. Aqui, todas as pessoas têm espaço para contribuir. A voz de um operador ou de um atendente tem o mesmo respeito que a de um gerente. A equipe não é dominada por quem fala mais alto ou por quem ocupa o cargo mais alto. Quando há participação igualitária, a inovação aumenta, os erros são corrigidos mais rápido e as pessoas se sentem pertencentes. O segundo pilar é a aceitação da vulnerabilidade. Esse pilar reconhece que todos nós somos humanos, que a gente tem erros, tem dúvidas, que a gente sente medo, que a gente tem dias ruins. Num ambiente seguro, é possível dizer não sei. É possível pedir ajuda e admitir um erro, sem medo de ser punido, de ser humilhado ou das pessoas ficarem falando por trás. A liderança que reage com acolhimento ao erro, em vez de com ataque, sustenta esse pilar. O terceiro pilar é o respeito às diferenças. Aqui, quando a gente fala de segurança psicológica, isso não significa pensar igual, pelo contrário. As equipes seguras são aquelas onde as diferenças são bem-vindas. Diferenças de opinião, de formação, de gênero, de raça, idade, cultura. Quando essas diferenças são respeitadas, a equipe cresce. Quando são ignorados ou hostilizados, o medo entra e o potencial coletivo diminui. Por fim, o quarto pilar é a interdependência com confiança. Trabalhar com segurança psicológica não é só cada um fazendo a sua parte. É também saber que eu posso contar com o outro. É saber que se eu cair, alguém vai me apoiar e que se o outro precisar, eu também vou lá ajudar ele. A confiança se constrói nos pequenos gestos, como cumprir os acordos, não expor colegas, dar retorno quando você prometeu. Esse pilar sustenta o trabalho em equipe de verdade. Juntos, esses 4 pilares se reforçam mutuamente. E todos eles podem ser praticados, não importa o seu cargo ou a sua função. Você pode promover segurança psicológica quando você escuta melhor, ao incluir mais, se vulnerabilizar com coragem, dizer que não sabe e tratar o outro com dignidade. Lembre-se, não existe uma equipe forte em um ambiente fraco. E todo ambiente forte é sustentado por comportamentos seguros repetidos todos os dias. E eu queria fazer um parênteses aqui para discutir um pouco mais profundamente essa questão da vulnerabilidade. A gente sabe, e eu sei, que quando você está numa posição de liderança, é difícil às vezes escolher quando ser e quando não ser vulnerável. Tomar a decisão de quando que eu posso compartilhar com o meu time uma coisa que me deixa inseguro e quando que eu preciso segurar para não demonstrar que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Porque a gente, como liderança, às vezes, recebe informações que a gente julga que o time, às vezes, não tem maturidade ainda para receber ou não pode receber. A questão é que a vulnerabilidade não é só compartilhar informações, é também você deixar claro o que você está sentindo, deixar claro que, às vezes, você também está com medo de alguma coisa, também está preocupado ou preocupada. A questão da vulnerabilidade ela é muito importante quando a gente fala de construir um ambiente de segurança psicológica, porque é o principal exemplo que uma liderança pode dar para permitir que esse ambiente floresça. Quando a gente, como liderança, admite que tem problemas, admite que tem erros, admite que também não sabe alguma coisa, o time também fica à vontade para poder fazer a mesma coisa. E ao invés de você construir um ambiente frágil, como muita gente pensa, né? Tem muitas lideranças que pensam que se elas admitirem essas coisas, o time não vai mais confiar, as pessoas vão achar que você não sabe o que está fazendo, que você não merece o respeito. Mas a autoridade se constrói na criação de laços e na confiança, e não na sua capacidade necessariamente de resolver um problema. Na verdade, o time tem que ter mais capacidade do que você de construir o que você precisa fazer. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente, você não precisa ser a pessoa que consegue resolver tudo, mas você precisa controlar as variáveis externas e ajudar o time a chegar lá. Se você não fizer isso sendo vulnerável, se você parecer que sempre sabe tudo, que sempre tem as respostas, o time vai ficar inseguro de te apresentar soluções, porque eles acham que você já sabe as respostas. E aí você não consegue aproveitar o melhor da equipe, que é justamente as habilidades diferentes que cada um tem. Então, a sugestão que eu dou é pesquisa um pouco sobre vulnerabilidade, se você ainda não viu sobre isso, e tenta, como liderança, praticar isso no dia a dia. Tenta tirar essa máscara que a gente construiu como sociedade ao longo dos anos, de que a liderança precisa ser forte o tempo inteiro, e precisa saber tudo, e ser dura, e dar ordens, e sempre ter direção.
Não tô falando de nunca dar direção nenhuma, ou de ser absolutamente transparente e deixar todo mundo saber sobre tudo e aí o negócio vira um caos. Não é isso. Entenda que tem momentos em que você pode sim chegar numa reunião e falar, gente, olha, vamos construir aqui juntos porque eu não sei exatamente o que a gente vai fazer e a gente tem uma missão aqui coletiva. E desce do degrau e abre o coração. Beleza? É isso. Eu vou deixar no final dessa aula a recomendação de um livro muito importante sobre vulnerabilidade na posição de liderança, que eu recomendo que todo mundo leia.